Está começando o Mereu Talks, o seu podcast exclusivo sobre gestão de pessoas. Esta é uma produção da Mereu, a plataforma ideal para impulsionar a performance e engajamento dos colaboradores. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mereu Talks. Eu sou Gustavo Araújo, sou do time de marketing e apresento o Mereu Talks junto aqui com meu colega de bancada, Ivan, que é nosso cofundador da Mereu. Tudo bom, Ivan? Tudo bom, Gus? É um prazer estar aqui com você. É nossa mini temporada no Rio de Janeiro, Pois né? Fazendo uns episódios da terceira temporada no Rio, né? É isso aí. Aqui a gente tem grandes amigos, pessoas super relevantes para falar sobre temas diversos de gente de gestão. Então, estou feliz e ansioso aqui para você apresentar a nossa convidada especial. Pois é, e hoje para falar sobre como criar times de alta performance, a gente convidou a Lilian Kac, que é a diretora de cultura e gestão de gente no Grupo Profarma. Tudo bom, Lilian? Tudo ótimo, e vocês, tudo bem? Tudo certo. Lilian, conta aqui pra gente um pouco quem é você, sua trajetória, o que você faz, para o nosso público também te conhecer melhor. Legal, vamos lá. Vou começar pela parte mais importante. Eu sou mãe do Rafael, um adolescente de 16 anos. Sou casada com o Osvaldo, meu marido. E na minha parte profissional, eu sou uma apaixonada por pessoas, hoje atuando como uma diretora de cultura e gestão de gente no Grupo Profarma. Uma companhia aí de 63 anos, com dois grandes negócios. Um negócio de distribuição, a gente tem que é a Profarma, distribuição. Nós temos aí 15 CDs espalhados pelo Brasil, então a gente vende medicamento e faz a entrega de medicamentos, né? Toda a parte de logística. E um outro negócio que temos dentro do grupo é a parte de varejo, que é a nossa rede Demil, que é uma rede de marca de bandeiras de farmácia. Então, a gente tem a Drogas Mil, Farmalife, Tamoio e Rosário, Rio de Janeiro, região dos Lagos, Brasília e Mato Grosso. Bacana. O Gus foi cliente seus ontem, né, Gus? Pois é. Foi em qual loja que você foi? Me conta. Drogas Mil, eu acho. O calor e o ar-condicionado aqui me trouxe... Já tinha o clima do Rio de Janeiro. E aí, foi bem atendido? Fui muito bem atendido. Graças a Deus. Então tá funcionando o trabalho. Pois é. E aí, para puxar esse papo de criação de time de alta performance, eu quero nivelar aí o nosso papo, perguntar para você uma coisa simples, né? O que é time de alta performance, Lilian? É quem bate simples. Meta? É bem simples. Não, eu acho que é um pouco mais complexo do que isso. Na verdade, assim, quando a gente pensa em alta performance, normalmente a nossa mente vai direto para indicador, para números, resultados, né? O primeiro número que vem na cabeça é como é que estamos entregando, como estamos vendendo, como é que está o EBITDA, como é que está o resultado. E eu acho que quando a gente pensa em gente, para a gente ter alta performance é um pouco mais complexo que isso, né? Claro que todos nós estamos ali para dar resultado, todos nós estamos voltados para dar, né, bons números para a companhia, mas por trás desses números e embasando esses números tem muito trabalho, né? Então, para mim, times de alta performance são times que sabem trabalhar juntos, que sabem fazer um trabalho de equipe, que sabem trabalhar com as diferenças, né? Porque quando a gente fala de pessoas, não adianta, nós somos diferentes, graças a Deus, e essa diferença é que faz o time ser diferenciado. Então, conhecer as pessoas, respeitar as pessoas, descobrir como tirar o melhor dessas pessoas, eu acho que é um conjunto de coisas que fazem esses resultados chegarem e a alta performance acontecer. É um tema muito mais abrangente, muito, né? Muito. Renderia um episódio de podcast, olha só. É um pouco até das nossas discussões lá, né? É o nosso ponto. O que é a alta performance, o que é alcançar alta performance. Que também é muito questionável, né? Nem sempre a alta performance é necessariamente o melhor resultado, ou a quantidade maiores de acertos, né? Às vezes eu posso ter menos resultado, mas com mais qualidade, talvez menos fluxos com mais atendimento, com mais qualidade. Então, depende muito do que a companhia quer, depende muito do que a gente coloca como objetivo pra gente, depende muito do planejamento que a gente faz. Então, acho que primeiro passo é entender aonde a gente quer chegar, entender o objetivo principal da companhia, para juntos podermos pensar como é que vamos chegar lá. E aí sim a gente poder entender o que é essa alta performance, né, para a empresa em questão, né? Quando a gente fala de, uma vez definido o que é alta performance, quais são os benefícios que você vê para a organização quando se alcança essa alta performance? Como que se isso tem visibilidade, sei lá, para investidores, para a sociedade?
Eu queria que você explorasse um pouco esse ponto. Eu entendo que quando você tem um time de alta performance, você tem um desempenho muito melhor e, principalmente, você tem uma estabilidade muito maior, né? Quando eu penso num time de alta performance, eu penso num time com menos turnover, eu penso num time que se conhece muito melhor e, com isso, cada um entende o seu papel, cada um entende o seu pedaço, né? A partir do momento que eu entendo o meu pedaço, eu entendo como é que eu respeito o outro, como é que eu não invado o pedaço do outro, e a fluidez é muito melhor, o clima se torna muito melhor, o ambiente de trabalho se torna muito melhor, e naturalmente a gente vem falando muito nesse momento da questão da saúde psicológica, da saúde mental. Então, quanto melhor esse time quanto mais alta performance eu encontro, mais saudável é o ambiente também, e mais prazer a gente tem em estar trabalhando, a gente tem mais prazer em estar com essas pessoas, e naturalmente o ganho é o resultado, acaba sendo uma consequência natural, né? Talvez a gente consiga avaliar talvez até a alta performance mais no médio e longo prazo, né? Porque às vezes num primeiro momento ali, comparando duas equipes, a entrega pode ser a mesma, mas uma há muito esforço, desgaste, e a outra, ela se sai bem, né? A gente encontra sustentabilidade, né? E quando eu tenho um time de alta performance, eu naturalmente tenho uma permanência maior das pessoas na companhia, e com isso eu consigo ter uma sustentabilidade maior do time, eu consigo fazer sucessão, eu consigo pensar a médio e longo prazo. Então, às vezes a gente como líder está focado no resultado a curto prazo, na meta desse mês, na minha comissão desse mês, ou no meu PPR desse ano, mas e a sustentabilidade para os próximos anos? Né? E se eu um dia quiser crescer, como é que eu cresço para ter alguém crescendo junto comigo, né? Então, essa alta performance, esse ambiente de trabalho proporciona aí uma visão de médio e longo prazo muito mais sustentável. Olhei sobre os modelos de trabalhos diferentes que a gente tem vivido, né? Justamente acho que a pandemia aqui funcionou muito pra gente, modelo híbrido, 100% remoto, presencial. Você vê algum desses modelos funcionando melhor que o outro, ou você acha que não, tudo independe se a gente puder trabalhar a performance de uma maneira assertiva? Eu acho que, na verdade, não tem rótulo e não tem certo e errado. O que tem, e que é uma grande dificuldade das pessoas compreenderem, é que cada companhia tem seu jeito de ser, né? Quando a gente fala em cultura, né, cada empresa tem a sua cultura organizacional. E talvez para uma cultura específica o modelo híbrido funcione muito bem, para uma outra cultura não, o modelo híbrido não funciona muito bem. Então, acho que não dá para a gente rotular, nem dá para a gente dizer que esse é o ideal ou esse não é o ideal. Temos que conhecer a companhia, temos que conhecer o momento da companhia, temos que conhecer os desafios da companhia, temos que conhecer as pessoas dessa companhia, e aí sim a gente consegue definir o que é o modelo ideal, o que não é o modelo ideal. Mas eu não generalizo, eu não acho que dá para generalizar esse tipo de decisão, assim, sabe? Faz sentido. Lilian, você foi coautora do livro Mulheres no RH, né? Depois eu queria que você... Mas, na verdade, acho que pode ser agora. Conta um pouco mais sobre o livro, com quem que você escreveu, com o que se trata. Legal. Eu tô até com ele aqui. O maior prazer de ter participado desse projeto aqui. Olha, nosso amado livro, querido livro. Isso. Enfim, esse é o segundo livro que eu participo, na verdade. É o Mulheres no RH, volume 3. E eu estive no Mulheres do RH, volume 2 também. E esse aqui foi muito especial, porque esse aqui a gente falou especificamente de alta performance, uma participação de várias mulheres incríveis que trabalham no RH também, então a troca com elas, só o prazer de estar com essas mulheres já é incrível, e é um livro muito interessante porque ele vira quase que uma consulta de cabeceira para quem está começando carreira. Adoraria eu, quando comecei minha carreira, ter tido a oportunidade de ter essas dicas todas, mas cada uma das mulheres participa de um dos capítulos, né? São várias coautoras, e no meu capítulo especificamente falei bastante sobre essa questão de alta performance, levando muito para o lado do relacionamento, muito para o lado da comunicação. De novo, né, para mim, alta performance não é somente alcançar resultados. Eu acho que o resultado é a consequência de um trabalho grande que tem aí por trás de gestão de pessoas. Então, muito bacana. Fala pra gente um pouco, né? Não vamos dar todo... Dá só um spoiler, só né? Um spoiler. O pessoal tem que comprar um livro aí até para fazer as perguntas depois. Mas fala um pouco sobre essa questão do relacionamento, seja para montar o time ou para como ele impacta
na performance ou no alcance da alta performance Bacana. pelos times? Eu acho que, na verdade, quando a gente, como líder, monta um time, tem várias ciladas, sabe? Assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não cair nas ciladas que o mundo corporativo faz a gente, no automático, entrar. Primeira cilada, assim, que eu acho que é muito comum é quando um líder vai fazer uma entrevista ou vai buscar alguém para uma posição e ele, naturalmente, busca alguém que ele tenha empatia, ou alguém que pareça com ele. E aí, as minhas características eu já tenho. Eu tenho que buscar alguma coisa que eu não tenha para me completar, né? Então, acaba que eu acho que primeiro segredo, assim, né, na formação de times, para a gente poder ter essa questão do relacionamento e alta performance, é eu ter a coragem, como líder, de buscar alguém que tenha o que eu não tenho e, naturalmente, que tenha a capacidade de me desafiar, né? Quando eu tenho um time de alta performance, eu tenho que estar preparada para ter pessoas melhores do que eu em alguns temas, né? Sim. E que bom que tem gente melhor do que eu, que pode me ensinar, que pode me ajudar, que me faça refletir. Então, o primeiro ponto, eu acho que é isso, é como escolher essas pessoas e como escolher a complementaridade, sabe? As pessoas que me completam e não que são parecidas comigo. Outro ponto que eu acho que isso é muito importante nesse relacionamento de alta performance é eu entender que a opinião do outro nem sempre será igual à minha e tá tudo bem, né? Eu discordar ou eu não concordar com um determinado ponto vai fazer eu refletir, vai fazer eu pensar. Então, esse respeito entre as equipes, esse respeito entre os integrantes, acho que é fundamental. E nem sempre a gente consegue fazer isso de uma maneira muito fácil, né? Então, vai muito do modo que o líder vai dando ritmo para o seu time, abrindo espaço para as pessoas falarem, sentirem confiança nesse ambiente para, de fato, falarem o que pensam, porque tem muito isso, né? Nem sempre as pessoas se sentem seguras o suficiente para dar os seus comentários e os seus pontos de vista. Então, a liderança, nesse momento, tem papel fundamental, sem dúvida nenhuma, para fazer isso tudo acontecer. Às vezes a gente fala assim, é papel do RH trazer um bom ambiente de trabalho, é papel do RH construir um bom time, é papel do RH, vírgula, né? Com um líder muito atuante. É ele que está ali, é ele que está no dia a dia, é ele que vai ditar o ritmo do seu time e criar essa esfera de confiança, né, que precisa existir. E tem vários estudos, né? Até o Simon Sinek, né, fala da questão de performance e confiança, né? Sim, fundamental. Sem confiança você não consegue montar o seu time, né? Não. E não vai alcançar bons resultados. E essa confiança nem sempre é transparente, né? A pessoa do teu time vai chegar e falar, olha, eu não confio em você. Não vai, né? Então, a habilidade que esse líder tem que ter de ler entre linhas, perceber comportamentos, saber conhecer cada um, né, do seu time, isso aqui vai incentivar essa pessoa, isso aqui vai desmotivar. Com ele pode funcionar assim, com ele não vai funcionar assim. Então, esse conhecimento de gente, essa percepção da leitura do ambiente, da leitura das pessoas, é fundamental. E isso não se ensina, né? Isso a gente aprende na prática, a gente aprende exercitando mesmo, né? Então, não é uma habilidade que eu vou fazer uma entrevista e falar, esse cara tem essa competência ou não tem. Não tem como ensinar. Isso tá na pessoa, né? Levando bastante surra aí no dia a dia que a gente vai aprendendo. É o tempo, né? É o tempo. É até o que a gente fala, né? Até a gente falou no Web Summit, no pitch, eu fiz um pitch aí. Uma das coisas que a gente tem visto é que muitos líderes chegam muito rápido a uma posição de liderança. E pode ser super competente, ter o conhecimento, mas o tempo que foi encurtado, ele vai em algum momento fazer falta, porque só com a experiência é que você aprende. A gente aí entra num tema que eu acho encantador, que é a questão das gerações, né? A gente vê essas novas gerações, né? E é uma geração sábia, né? Ela tem muito para ensinar para a gente, né? Minha geração não é essa última, né? Já tem algumas gerações para trás, mas a gente aprende muito com essa geração. Mas tem uma coisa que é fundamental e só o tempo traz, que é essa experiência, essa sabedoria, essa vivência. E essa geração é uma geração muito ansiosa, né? Essa geração acha que, sei lá, em 2 anos, 3 anos, vai estar num cargo de alta liderança. Ela pode até ter a competência técnica, mas o dia a dia, a casca, né? A vivência só vai vir com o tempo. Então, esse é um dos grandes desafios também que nós, RHs, temos vivido, é como conciliar essas gerações e como ajudar e acalmar as ansiedades para a gente conseguir achar aí os momentos ideais para cada um, né? Sim. Não é fácil. Tem uma pessoa muito competente tecnicamente, mas que está muito ansiosa, aí você tem calma que vai chegar seu tempo, mas às vezes ela não espera e ela vai. E pede demissão, e cria o turnover. Mas também se você vai, talvez ela não está preparada e também queima também do mesmo jeito. Queima na largada, né? E eu acho que a gente tem que respeitar também, não adianta. Acho que as pessoas têm que viver o que precisam viver para entender
entender e aprender, né? Faz parte do aprendizado, né? E falando de gerações, eu separei aqui um dado, Lilian, pra gente falar de uma pesquisa da Gartner, que mostrou que 86% dos millennials se engajam mais quando possuem ações de diversidade e inclusão dentro das organizações. E aí eu queria trazer um pouco isso relacionado com a alta performance, né? Bom, como é que a gente defende essa questão de diversidade, equidade e inclusão dentro das organizações para as diretorias, falando, olha, isso aqui impacta a performance das suas pessoas dentro da sua organização. Não somente a questão de estar ali com o ESG mais alinhado, mas uma questão que, de fato, põe em xeque a performance dos times. Então, a gente no Grupo Profarma, uma coisa que eu falo muito, eu de verdade acredito, a gente trabalha muito diversidade, equidade e inclusão, muito. Eu acredito muito e a gente batalha muito por isso, a gente tem metas, a gente tem objetivos bastante claros, a gente tem um plano de trabalho muito claro, enfim, é um tema muito relevante na nossa mesa de dia a dia. Mas a gente faz isso porque a gente realmente acredita. A gente, enquanto empresa, nunca vai pleitear esse tema, porque está na moda, porque é importante estar na mídia social. Não, vai estar na moda por consequência, vai estar na mídia social por consequência, a gente faz porque a gente acredita. E quando a gente fala em diversidade, é engraçado, porque quando fala em diversidade, as pessoas na mesma hora pensam, sei lá, gênero, raça, enfim, cores. Para mim, o tema diversidade, desculpa, ele é muito mais profundo. Eu acho que o que realmente acrescenta e faz a gente ter times de alta performance, além de todos esses marcos sociais, é a diversidade de ideias. Se eu tenho um time com as pessoas pensando a mesma coisa, a gente não se desafia, a gente não cresce, a gente não evolui. Então, eu acho que a gente não pode ficar no raso desse tema. Sim. Esse tema tem que ser de fato profundo, esse tema tem que ser de fato trabalhado no que vai gerar valor para a companhia, sabe? Sim. Então, uma batalha grande que a gente tem no nosso grupo vamos sim ter diversidade, vamos sim ter mulheres na liderança, vamos sim ter raça, gênero, cor, diverso, e vamos sim provocar e promover a diversidade de ideias, momentos de debate, as conversas difíceis. É muito importante que a gente coloque na mesa o que a gente realmente pensa. E isso traz o que a gente estava falando há pouco. Isso só vai acontecer se eu tiver a segurança psicológica, se eu tiver a segurança do ambiente. Acaba que os temas estão todos interligados entre si para poderem, de fato, acontecer com propriedade, né? Sim, a gente escuta bastante isso quando a gente está conversando sobre liderança, como a confiança, ela é, assim, a base para muitas das coisas, porque traz essa segurança, de fato, do que você está falando, de poder trabalhar esses aspectos e as pessoas se sentirem não só à vontade, mas seguras de serem e expressarem essas ideias que você também está falando. Né? É a base dos relacionamentos. E aí a gente passa da companhia, é a base de relacionamento de namoro, de casamento, de relação de pai com filho, para a vida, né? Se não tem confiança, como é que você se relaciona, né? Se não tem admiração com o outro, como é que você se relaciona, né? Então, uma hora acaba, né? Uma hora acaba, uma hora quebra, né? E aí quando quebra, depois para juntar os caquinhos, fica difícil, né? Um tema, tem um termo, né? O antifragilidade, até um livro, né? O Antifrágil, que fala sobre resiliência, né, sobre vários outros aspectos. O quanto que, até se você quiser explicar um pouco melhor para quem está nos acompanhando o que seria o antifrágil, né, a antifragilidade, e como que você conecta como sendo uma característica dentro de um time de alta performance, se é importante, se não se é a base. Você explora esse tema um pouco para gente. Começo dizendo que eu acho fundamental, tá? Vamos no conceito primeiro para a gente poder entender na prática, né? Isso. Quando você fala que um time é resiliente ou uma pessoa é resiliente, é aquela pessoa que vai navegando e vai se ajustando à maré, né? Hoje em dia o mundo está muito rápido, né? As empresas mudam muito e precisam realmente mudar, né? Imagina a empresa que não muda, não se adapta, ela mais cedo ou mais tarde vai morrer na praia, né? A gente tem que se adaptar e tem que mudar. Então, o time que é resiliente, a pessoa que é resiliente, ela vai navegando junto, mas mantendo os seus valores, mantendo o seu princípio. Quando a gente evolui um pouco, né, e pensa no antifrágil, a gente pensa nessa evolução do tema, é aquele que muda
e se adapta e evolui, né? Eu posso acompanhar a maré, mas manter lá a minha rigidez. Ou eu posso acompanhar a maré e ter a maleabilidade de conseguir navegar nos mares mais revoltos ou menos revoltos, né? Então, o antifrágil é aquele que é resiliente, que ele se adapta às mudanças e aprende com essas mudanças. Ele se torna uma pessoa melhor, ele evolui nos seus pensamentos, ele tem lá a humildade para perceber, putz, por aqui não é o melhor caminho, eu vou por ali. Então, tem quase que uma humildade de aprendizado constante. Então, essa rigidez é que a gente não consegue mais encontrar no mercado de trabalho. Se você for muito rígido, você não vai conseguir acompanhar essas evoluções todas. E as empresas mudam e vão mudar cada vez mais. A mudança está muito forte dentro do mundo corporativo. E tem que estar mesmo, porque o mundo está mudando muito. As gerações estão mudando, né? Então, se a gente não acompanhar essas evoluções todas, fica realmente difícil. Você acha que o antifrágil, ele também tá ligado a uma coisa sobre o erro? Do tipo, quando ele erra, ele não erra no ego dele, não fere no ego. Ele vê o erro como aquela oportunidade de falar, bom, o que eu posso aprender o mais rápido possível aqui para contornar essa situação? Sem dúvida, né? Hoje em dia, e essa geração vem ensinando muito isso pra gente, né? Isso é uma característica forte dessa geração, agilidade né? disso, a agilidade de se reinventar, né? A humildade de falar, putz, não, por aqui, era assim, agora já não é mais, vamos por ali. Então, isso é um aprendizado muito forte que a gente tem tido com as novas gerações. E sem dúvida, né? Tá na moda falar da inovação, tá na moda falar da inteligência artificial, da transformação digital. E se a gente não errar para poder aprender e corrigir, eu costumo dizer que errar pode errar, o que não pode é corrigir rápido ou errar a mesma coisa de novo, né? Vamos errar erros novos, vamos evoluir nos erros e vamos aprender com os erros, né? E o quanto você também acha que a cultura, ela é importante, ela impacta para que as pessoas possam ser, né, antifrágeis, né? Ou seja, elas possam errar e não ter a consequência ali. É fundamental, né? Eu acho que, na verdade, a cultura organizacional é a base para isso tudo, né? Em muitas empresas, às vezes, por não ter a segurança psicológica, por não ter esse ambiente saudável, acaba que a gente vai voltando nos conceitos, né? As pessoas se travam e não testam, não inovam. E se não testarem, não vai acontecer a evolução. E sempre que eu vou testar uma coisa nova, naturalmente vai ter ajuste, né? Vai ter pontos que a gente pode melhorar. Então, sem dúvida nenhuma, a cultura pode colaborar ou atrapalhar, expelir, para a gente poder ter aí a inovação e a evolução, sem dúvida nenhuma. E nem sempre essa cultura é transparente, né? Às vezes a gente tem que ler entre linhas para entender a cultura da companhia. Ou às vezes ela está escrita na parede, mas na prática ela não se manifesta. Né? Ô Lilian, colocando a mão na massa, como é que a gente vai lá fazer a nossa receitinha de time de alta performance? Eu consigo transformar um time que eu já tenho em um time que tem uma performance maior? Ou eu preciso começar desde o zero? Não adianta mudar aquilo que já existe? Como é que você vê essa construção de alta performance dentro dos times? Eu acredito que sempre dá para mudar e sempre dá para evoluir, né? Eu sou uma líder, quando chego num novo desafio, uma nova companhia, eu não sou daquele tipo, manda todo mundo embora, vou começar do zero, não. Pelo contrário, eu acho que sempre tem jeito. Claro, tem casos pontuais que pode ser que não tenha jeito, mas muitas vezes é a chance da gente dar oportunidade para a pessoa se colocar, é a gente dar oportunidade para a pessoa falar, é a pessoa ter de novo a segurança para poder se colocar. Então, sim, sem dúvida, a gente consegue transformar times em times de alta performance. E eu acho que vai muito da diretriz que a gente dá, vai muito da clareza dessas pessoas para onde tem que seguir, né? Se esse líder não é objetivo, se esse líder não é claro, se esse líder não dá o feedback, se esse líder não explica para o time o que precisa fazer, em muitos momentos a gente pode ter aí uma confusão de, né, as pessoas não erram porque querem, as pessoas erram muitas vezes porque não sabem o que caminho seguir. Então, a clareza dessa liderança, a diretriz dessa liderança, alguns momentos talvez de mais segurança no caminho que tem que ser seguido, sem dúvida é fundamental. Mas, sem dúvida, a gente transforma times em times de alta performance. E quais são os passos práticos que você vê nisso? O trabalho da liderança é um deles. Você acompanha alguma métrica? Como é que a gente olha aqui? Bom, como é que a gente está vendo ali? Obviamente, se a performance está melhorando ou não, mas como é que a gente vê isso? Que, bom, as nossas ações estão surtindo efeito também. Quais são esses passos que a gente tem aí? Eu acho assim, só para a gente dar um passo para trás, eu acho que o primeiro
passo importante para o time de alta performance é a seleção e a gente conseguir fazer um mix de pessoas legal, que se completem. Legal. O segundo passo que eu acho que é fundamental é a gente ter a clareza de onde a gente quer chegar. Então, esse líder tem que dizer qual é o objetivo, esse líder tem que dizer qual é a meta, esse líder tem que dizer quais são as prioridades, tem que estar claro para as pessoas aonde vamos chegar. Uma vez que a gente tem esse objetivo claro, a gente tem que saber como que a gente vai chegar lá. Então, tem o passo a passo de como executar e quais os indicadores que a gente vai acompanhar. Então, para cada uma dessas metas, para cada um desses objetivos, a gente tem que conseguir medir. Não podem ser objetivos subjetivos. E aí entra o Mereu, né? Que nos ajuda muito como sistema para a gente poder acompanhar e controlar, enfim. Então, tem todo, para cada meta, para cada objetivo, tem que ter esse indicador. Outro ponto que é super importante, que o Mereu também nos ajuda muito, é no ciclo de gente, que a gente faz as avaliações, a gente faz o Nine Box, a gente promove as conversas, promove os feedbacks. Então, quanto mais transparente for essa relação, quanto mais claro para o colaborador estiver do que fazer, como que está indo, como que não está indo, o que tem de oportunidade, mais suave, mais fluido fica essa relação e se torna de alta performance. E um outro ponto que eu acho que é fundamental, que muitas vezes o líder peca, é a parte da comunicação. Se comunicar dá trabalho, se comunicar é confuso. Então, tem que parar, tem que se comunicar, tem que conversar, tem que ter clareza no ponto a ponto que vai seguir. Então, a comunicação, eu diria também que é um fator crítico de sucesso para essas equipes de alta performance. Sim. Ô Lilian, você acabou de falar bem, até muito claramente, a questão dos líderes e tudo mais. Se a gente pensar a gente até falou a questão do tipo, se não tiver um terreno fértil, né, não floresce as flores. No caso dos times de alta performance, pensando numa organização, eu quero ter vários times de alta performance. Quais são as características que a cultura tem que ter, ou como que o RH pode disseminar, não sei se é cultura ou os valores, para que as áreas, os líderes consigam também serem apoiados para criarem times de alta performance? Legal. Vou dar um exemplo nosso na prática, né? A gente tem um trabalho de cultura muito claro, né? Com propósito, missão, valores, visão, manifesto, tudo muito bem definido na parede e na prática. Porque não adianta, né? Como a gente falou, estar na parede e não estar na prática. Esse trabalho de cultura se desenrola também no perfil da liderança. Então, a gente, quando fez esse trabalho de cultura, a gente definiu em conjunto com os líderes, porque é corresponsabilidade, né? Quais são essas competências principais da liderança. E cada uma dessas competências de liderança tem os comportamentos que representam essas competências. Então, isso está muito claro. E esses comportamentos, essas competências chegam para os times. Então, se alguém chega para mim e fala, Lilian, o que eu tenho que fazer para me tornar um líder amanhã? Está aqui, essa competência, essa competência, essa competência. Então, tem um caminho claro para quem quer ter esse caminho, né? Do que fazer e como executar, porque eu tenho a competência e tenho um comportamento. E isso tudo é o que guia o nosso ciclo de gente, isso tudo é o que guia as avaliações, o Nine Box, enfim, toda a parte de avaliação que acontece aí já bem estruturado na companhia. E os times, por sua vez, sabem quais são esses comportamentos que têm que acontecer. Mas, de novo, sem querer ser repetitiva, mas sendo, a liderança é fundamental. Se a gente não tem esse líder engajado... Você quebra ali, né? Você quebra, não chega essa comunicação, né? A comunicação não desce. E é um desafio, assim, é um desafio. E na hora de definir as metas, Lilian, como é que a gente consegue trazer uma meta que seja desafiadora, mas ela inspire ao mesmo tempo a gente querer alcançar ela? A gente faz isso junto com os colaboradores, junto com as lideranças? Como é que a gente constrói isso para que a gente atinja a alta performance, mas para que a gente também tenha coisa que seja palpável, que seja atingível e que a gente mire sempre a alta performance, mas que seja algo que a gente consiga alcançar. A gente tem bastante clareza também nesse trabalho de contratação de metas. Na verdade, existem lá, a gente tem metas coletivas e tem metas individuais. Essas metas vêm de um planejamento estratégico da companhia, então tem um planejamento estratégico, tem um planejamento tático do ano. Desse planejamento tático do negócio nascem os principais indicadores que serão perseguidos no ano. E daí vai tendo todo um desmembramento para vice-presidência, para a diretoria, e vai desencadeando essas metas. Então, a gente
trabalha para fazer de uma forma que fique tudo muito engatilhadinho. Então, é quase que uma escadinha, né? O degrau de cima só vai se manter se o degrau de baixo estiver sustentável. Então, as metas a gente vai fazendo todo o desenho de modo que de baixo sustente até chegar lá em cima no CEO e uma coisa fale com a outra, né? E o legal desse processo é que dá a comunicação, né, clara dos... Por que estamos fazendo isso lá na Sim. ponta, né? E esse desencadeamento de metas, esses indicadores resultam no programa de participação de resultados que dá, né, financeiramente um reconhecimento para os colaboradores, que no final também é importante, né? É claro que a gente está ali, né? Claro que a pessoa quer colaborar, a comunicação é fundamental, mas também o reconhecimento financeiro acaba sendo um papel importante também, né? Falando dessa comunicação, Lília, como que você recomendaria, quais são os pontos de atenção para esse processo de comunicação fluir bem, para que os times realmente se conectem e se desenvolvam nessa questão da alta performance? Quais são as pegadinhas, as ciladas da comunicação e o que você indicaria para, olha, aqui é um ponto de atenção aqui? Legal. Eu queria complementar a pergunta do Ivan, não só dentro do próprio time, mas entre os outros times também. Entre times, né? Eu acho que tem uma coisa que é fundamental e que nem sempre é simples, que é a transparência e a objetividade. Em muitas situações que eu já vivi, às vezes as notícias não eram as melhores, às vezes as metas não estão sendo atingidas, às vezes essa alta performance por N motivos não está acontecendo, e a gente precisa ser transparente, a gente precisa falar a verdade. Óbvio que de uma forma motivadora, de uma forma construtiva, mas tem que se falar a verdade. Então, acho que o primeiro compromisso que a gente tem que ter em termos de comunicação é ser transparente e falar a verdade. Outra coisa que eu acho que é super importante, e de novo a gente volta para os líderes, não tem jeito, essa comunicação entre times vai fluir se a comunicação entre os líderes fluir. Não adianta, o líder é o espelho, né? É ele que vai determinar o ritmo do que acontece para os níveis de baixo. Então, esse relacionamento entre os líderes é fundamental e cada vez mais é importante que a empresa tenha essa transparência para fazer com que os líderes se falem, que os líderes se comuniquem, que os líderes tenham essas conversas necessárias, porque o time vai seguir, né, o cajado que o líder estiver batendo, né? Então, a transparência, a confiança, eu diria que é a base para uma comunicação clara e efetiva. E falando de inovação e criatividade, eu acho que todas essas características que você já apontou até agora, elas trazem e permeiam muito do que a gente está falando. A gente até comentou, né, sobre errar e aprender rápido, uma característica forte de inovação. Mas como que a gente pode fomentar, né, que os times de alta performance tenham ali um ambiente de fato criativo e inovador para eles trabalharem em cima disso, né? A alta performance está ligada a isso ou não? Depende do time, depende da estratégia. Sim. Como você vê isso? Acho que depende de tudo isso. Um pouco de cada coisa. Eu acho que a primeira coisa é ter o ambiente seguro e a gente permitir o erro, né? As pessoas só vão testar e só vão inovar se a gente der espaço para isso, né? Eu acho que um grande cuidado que a gente tem que ter, e é, de novo, muito difícil de fazer isso na prática, é não deixar que a rotina engula a gente e que a gente não tenha tempo de inovar, né? Porque o time que está inovando é o mesmo time que tem que entregar a curto prazo, né? São raras as empresas hoje que conseguem ter um time só pensando em inovação. Não é real, não é factível, né? Então, acho que existe aí, de novo, um papel importante do líder e da alta liderança da companhia de tentar achar o equilíbrio de tempo e de prioridade para que a gente permita ter momentos, talvez, entre aspas, mais ociosos, que não significa não estar fazendo nada, mas que permita a gente pensar, que permita a gente sair um pouco quase do vucu-vucu do dia a dia, sabe? Para pensar, porque também se você está no automático, entregando, na pressão do dia a dia, você não se permite nem pensar, e se você não pensa, você não consegue inovar. Então, eu acho que tem um desafio muito grande de priorização do tempo, tem um desafio muito grande de cultura, em que as pessoas se sintam à vontade de dar sugestões, se sintam à vontade de trazer provocações, que nem sempre vão se realizar, mas eu acho que a gente tem que pensar e a gente tem que botar na mesa. E vai muito também do espaço que o líder vai dar para esse time, para se colocar, para falar besteira, que às vezes faz parte. Falar besteira, de uma besteira pode vir aí uma ideia inovadora, ideia, né?
Então, de novo, eu acho que a liderança tem um papel fundamental. E volta na primeira pergunta que a gente fez, né? O que é alta performance? De fato, a inovação, ela tá ali também, e ver valor nisso, né? E entender que há valor em inovar, há valor em ser criativo, e há valor nesses respiros, vamos chamar assim, que a gente tem ali durante essa rotina, que às vezes engole ali, né, o nosso dia a dia. Se você pensar que a performance no longo prazo é a inovação de hoje, que vai virar porque senão não chega lá. E uma coisa que eu estou pensando aqui agora, te ouvindo falar, é que muitas vezes também, nessa urgência do dia a dia, o líder não se permite ouvir a ideia que vem lá do chão de fábrica, sabe? Às vezes eu quero ter uma inovação, uma ideia mirabolante, e talvez o cara que está lá na ponta, simples, né? No dia a dia ali da operação, que conhece melhor do que ninguém essa operação, vai ter uma sacada muito melhor do que eu, que estou ali mais longe do dia a dia. Então, o quanto que nós também permitimos essa pessoa que está lá no cantinho, ou lá na operação, ou lá no CD, ou na loja, trazer o seu ponto de vista, né? Então, ouvir essas pessoas também é fundamental. Sim. São elas que vão ter as grandes sacações aí que podem trazer a inovação, sabe? E elas fazem parte do time, né? Ou sem seja, dúvida, e conhecem muito melhor do que eu, né? Exato. Elas estão perto dos problemas, então elas sabem também, têm ideias de ela que está com o cliente lá na ponta, ela que está ouvindo o nosso cliente, né? Que é um outro ponto muito importante que a gente não falou ainda, né? O quanto que o cliente tem que estar realmente no centro, o quanto que esse cliente tem que ser ouvido, o quanto que os nossos processos têm que ser para atender o cliente, não a minha necessidade enquanto área. Então, o cliente no centro também é um tema muito importante, que está muito aquecido também nesse momento nas nossas falas, sabe assim? Nas nossas conversas. Ô, Lilian, a gente sempre gosta de dar dicas, né? Tipo, sugestões, passo a passo. E eu acho que você falou muita coisa, né? Em toda a nossa conversa. Mas se fosse para dar as dicas para quem entende que precisa de criar um time de alta performance, que não tem. Ou melhor, aí eu vou fazer uma provocação. A Aline foi para uma empresa com grande potencial, mas que não tem muita coisa e não tem um time de alta performance. Quais seriam os primeiros passos que você olharia e estruturaria para construir o ambiente e os times de alta performance? Eu acho que é a coisa mais simples desse mundo, ouvir. Ouvir as pessoas. Dar espaço para essas pessoas falarem. Sabe assim, eu acho que é uma outra pegadinha grande que acontece muito com os executivos, sabe? Chegar, montar o seu plano dos seus famosos primeiros 100 dias e sair executando. Ouve as pessoas primeiro. Ouve o teu time, ouve quem está na ponta, visita teu negócio, abaixa teu, sabe assim, abaixa teu facho e vai ouvir, vai aprender. Você não conhece sobre essa companhia ainda, né? Às vezes eu venho de uma companhia, vou para outra, o que eu fiz lá, quero implantar. Não sei se vai dar certo, não necessariamente vai dar certo, né? Então tem que entender a companhia, tem que entender a cultura, tem que ouvir, para depois começar a pensar no que fazer. E segurar a ansiedade, né? Porque às vezes a companhia tem ansiedade de você implantar. Ouve primeiro. Entende as dores, o que está acontecendo, por que a gente não está num outro patamar? Tem gente que sabe muito mais da companhia do que você. Pode ter certeza que está chegando, né? Não tem que ouvir, não tem jeito. E aí até talvez, igual você falando, talvez só de ouvir, essa pessoa já vai melhorar o seu desempenho. Poxa, não, tem alguém aqui olhando para mim. Exatamente. Me ouvindo, já vai me se dando... sentir pertencente, né? Vai se sentir importante, né? É tão simples olhar no olho, né? Ouvir a pessoa, né? Dar valor a essa pessoa, né? Ela não está ali por acaso, né? Ela tem muito para te ensinar, com certeza. Ou seja, a mesma pessoa ou o mesmo time que não era alta performance, ela começa a se transformar e a mostrar todo o potencial, né? E às vezes a gente acha que a gente vai ter uma super técnica. A técnica é simples, vamos ouvir, né? Vamos escutar, né? Não precisa inventar roda, sabe? Pois é. E o nosso papo era, o tema aqui é times de alta performance, e a gente falou tanto de, obviamente, as pessoas que fazem alta performance. A gente não pode finalizar o episódio sem deixar isso bem explícito, né? Que apesar de a gente ter todo o ferramental e ajudar a estruturar, a gente usa as ferramentas justamente porque somos pessoas que precisamos ajustar esses processos a isso, mas, além de tudo, é isso que você falou, a escuta e estar presente e viver e mostrar que o time é feito de pessoas e as pessoas estão aí com as diferentes características, é o que ajuda a gente a entender, bom, como é que eu posso alavancar essas pessoas dentro da minha equipe, né? Como é que eu posso tirar o melhor de cada um, sabe? Cada um é cada um tem suas características, e eu, como líder, preciso entender
Como é que eu faço você se sentir especial e não tratar todo mundo da mesma forma? As pessoas são diferentes, então precisam, de fato, serem estimuladas de forma diferente. Agora, isso dá trabalho, toma tempo, tem que ter paciência, tem que gostar, né? Mas a gente tem que saber tirar o melhor de cada um. É possível. Lilian, muito bom, ótimo papo. Eu queria primeiro agradecer, porque é uma aula aqui conversar com você. Enfim, gostei muito de saber como que você lida com isso dentro lá do Grupo Profarm. Gostei de saber também como você utiliza a Mereu também junto desses processos. Achei muito bacana. Agradecer seu tempo de ter vindo aqui conversar com a gente. Acho que foi muito bacana. Gostei muito de ter você aqui e ouvir você falar sobre alta performance. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigado demais, Lilian. Assim, a gente já vem acompanhando, né? E teve o prazer de conhecê-la pessoalmente aqui com essa aula, como o Gus falou. Talvez, né, Gus, os contatos que você queira... O pessoal te achar nas redes, quem quiser conversar mais com você sobre o tema, tirar algumas dúvidas, ou conectar mesmo, trocar com você, como é que faz? Vai ser um prazer. Tô no LinkedIn, Lilian Kac, só me procurar lá, eu vou ter um prazer enorme de trocar e aprender com as pessoas também, porque eu acho que a gente está sempre aprendendo, né? E quanto mais a gente troca, mais a gente aprende, mais a gente evolui e melhores pessoas a gente se torna, né? Muito obrigada. E o seu livro acha em qualquer... O livro acha nas livrarias, Mulheres do RH. Na Amazon também? Na Amazon, enfim, é fácil de achar. E aí tem o volume 3 que você participa e o 2 também, você também participou? O 2 eu também participei. Então, tem que comprar todos Tem que comprar a trilha. Eu vou mandar um para vocês. Ótimo. Muito bom. Muito obrigado, Lilian. Eu que agradeço, gente. E eu pedi pro pessoal também seguir a Mereu nas redes sociais. A gente tá com o Mereu Brasil, seja no seu reprodutor aí do Spotify, ou seja também no YouTube. A gente tá em diversos canais com o Mereu Talks. É a nossa terceira temporada. Se você chegou agora, assista e ouça os outros episódios, que a gente tem vários temas sobre gestão de pessoas, enfim, RH, vários temas bacanas pra gente conversar. E até o próximo episódio, né, Ivan? É isso aí. Obrigado, Gus. Até mais. Obrigado, Lilian. Até mais, pessoal.